Vamos fazer a nossa revisão e aí debater os nossos temas, tá? Nosso, nosso primeiro tema aí é justamente causas e impactos do desmatamento em terra indígena, só um momento, terra indígena no Brasil, né? Então, nós debatemos durante nossos diálogos que o Brasil ele tem uma economia primarizada, né? O que isso quer dizer? Que ele tem os recursos primários como base fundamental para a sua manutenção e seu avanço econômico, né, do seu crescimento econômico. Ontem mesmo eu assisti uma propaganda do governo estadual aqui de Rondônia, dizendo que o agronegócio foi o único setor durante a pandemia que teve um crescimento de 13%, né? Na sua contribuição ao PIB. No Brasil, o agronegócio também foi um dos únicos setores que mantiveram o crescimento na sua colaboração ao PIB, os outros setores tiveram uma diminuição. Ok, essa é uma questão que é fato. Mas a questão que se relaciona com a nossa disciplina e com o tema que nós estamos aqui debatendo é que, para manter esse modelo de expansão primarizada, baseada no agronegócio, na extração de minérios, obviamente nós precisamos ampliar a ocupação econômica de terras. Tá? E aí você pega um estado como Rondônia, que, tirando terras indígenas e unidades de conservação federais, porque as estaduais também estão bem debilitadas, você vai ter aí qual o resultado dessa soma, né? Nós vamos ter nas terras indígenas, que é o nosso tema aqui, os lugares onde há preservação ambiental e fora delas não há. Ocorrendo que aumenta-se, né, assim aumenta a pressão de agentes externos para o desmatamento, que ocorra desmatamento em terra indígena. Então, a primeira questão, né, o primeiro tema que nós vamos debater gira em torno deste debate. Uma economia primarizada que precisa de terras, precisa de uma grande dimensão de terras e um país já bastante desmatado, que amplia sua fronteira do desmatamento, né? E as terras indígenas aí enquanto lugares preservados. Eu vou citar mais uma vez o professor Alex Mota, que é geógrafo lá da Federal de Goiás, dizendo que as terras indígenas têm no Brasil, isso em 2018, uma média de desmatamento de 3%, ao passo que fora das terras indígenas, esse índice ultrapassa os 26% de desmatamento. Né? Então, há sim uma preservação dentro das terras indígenas e fora delas não há, o que acaba gerando conflitos e impactos em muitas escalas. O segundo tema é a definição ou definições do que seria desenvolvimento sustentável. Aí é bem fundamental. Se vocês compreenderem a raiz disso, vocês vão ter facilidade para fazer esse debate. Desenvolvimento é quando eu consigo alcançar um bem-estar social para a maioria da população. Tá? Então, isso é o desenvolvimento social. Já o desenvolvimento sustentável é quando eu considero esse desenvolvimento social, mas eu penso nas outras gerações que ainda estão por vir. E aí entra a palavra sustentabilidade. A sustentabilidade vai ser o elemento que vai orientar
como se dará esse desenvolvimento? Então, eu quero que todo mundo tenha 3 carros na garagem, por exemplo. Todo mundo do mundo inteiro. Então, vamos buscar isso. Tá, ok. Isso podemos dizer que é um desenvolvimento, uma forma de pensar desenvolvimento, que eu não concordo, mas é uma forma. Ok, nós conseguimos. Só que a próxima geração, como vai ser a questão do petróleo, como vai ser a questão da emissão dos gases de efeito estufa, como vai ser a questão do lixo, né? Porque esse carro vai demorar, mas uma hora ele vai virar lixo, né? Uma hora ele vai ter que ser jogado em algum lugar. Não vamos reciclar, não vamos fazer nada. Então, reciclagem, decrescimento do consumo, a questão ambiental das empresas e dos governos, tudo isso tem a ver com desenvolvimento sustentável, que é, sintetizando, buscar manter o bem-estar que nós temos hoje, ou até melhorá-lo, mas permitir que as próximas gerações também tenham acesso. Por isso que é sustentável, né? Ele se sustenta pelas gerações. Enfim, para nossa prova, né, para nossa avaliação, a gente tem que saber isso. Vamos lá, nós temos 3 temas que têm a ver com a colonialidade, né? A colonialidade, pessoal, ela fazendo uma grande síntese, tá? Só para a gente relembrar, um reflexo do Brasil colônia no Brasil atual. Para a gente fazer uma grande síntese, é isso. Então, quando o colonizador ele instaurou no Brasil a sua perspectiva, a sua visão de mundo, ele colocou a si como o centro desejável dessa estrutura. Então, a religião dele é desejável, a filosofia dele é desejável, a literatura dele, a raça dele e o gênero dele. Vocês já perceberam que eu estou falando do gênero masculino cis, né, normativo, o homem heterossexual padrão. Então, a ocorrência ou continuidade dessa matriz colonial nós chamamos de colonialidade, tá? E aí aqui eu vou pegar 2 fenômenos diretos dessa colonialidade e um fenômeno indireto, tá? O primeiro tema que nós vamos ter que debater na nossa avaliação é colonialidade e violência contra religiões de matriz africana. Eu acho que eu já até, na própria definição de colonialidade, eu já defino isso. Se a religião correta, certa, universal e que vai salvar todo mundo é a religião de matriz judaico-cristã, todas aquelas religiões de matriz africana, de matriz hindu, de matriz islâmica, de matriz indígenas, né, são várias, são religiões falsas ou são religiões que eu coloco no espaço do que é profano na minha religião, né, na minha visão de mundo religiosa. Toda religião, pessoal, muito importante pensar, eu vou trazer aqui o Emile Durkheim, que é um sociólogo, e o Mircea Eliade, que é um antropólogo, né? Eles fazem conceitos semelhantes do que é sagrado e profano. Dentro de uma religião, sagrado é tudo aquilo que é desejado, tudo aquilo que é bom, que me faz bem, que me faz ter respeito, tudo isso é sagrado. Profano é tudo aquilo que está fora dos limites do sagrado, tudo aquilo que é não desejado, tudo aquilo que é falso, enganoso. Na religião cristã, tem uma definição, principalmente na religião, na matriz evangélica, né, na protestante, enfim, há uma definição muito clara do que é sagrado e do que é profano. O sagrado é tudo aquilo que não que é de Deus, e o profano é tudo aquilo que é do mundo, né? Utilizando a frase que esses grupos utilizam. Basicamente, a matriz colonial, quando pensamos em religiosidade, traz para o campo do sagrado tudo aquilo que tem a ver com a sua perspectiva, com a sua religião. E leva para o campo do profano tudo aquilo que não é da sua religião, né? Então, nesse contexto, as religiões de matriz africana, elas não são religiões, ou elas adoram ao diabo,
e elas sofrem violência porque estão fora dessa matriz desejada, e aí se manifesta de forma de várias violências e preconceitos, tá? Isso tem a ver também com, obviamente, com o racismo, né? E com uma colonialidade das raças. Segundo tópico é colonialidade de violência contra mulheres, né? A gente tem que pensar, se fosse colocado uma pirâmide no Brasil colônia, o homem branco europeu, mas depois os brancos herdeiros desse europeu, herdeiros nem sempre biológicos, mas herdeiros culturais e políticos, sempre foram colocados no topo dessa pirâmide. E abaixo dessa pirâmide, né, existem as outras raças, as outras etnias, as outras religiões e os outros gêneros, incluindo a mulher, né? A mulher estando enquanto uma forma de ser existir inferior à do homem, né? Primeiro o homem branco, depois a mulher branca, depois o homem negro, depois a mulher negra, e aí existem várias classificações que nós já debatemos. Inclusive que se refletem em questões salariais, né, e políticas, da prática política. Então, a violência contra a mulher, segundo essa teoria, é um reflexo da colonialidade, certo? Terceiro ponto. O terceiro ponto fala sobre as dificuldades para se conter as pandemias nas periferias brasileiras. Nós debatemos em nossas aulas que a pandemia evidenciou uma desigualdade, a pandemia da Covid-19 evidenciou uma desigualdade, muitas desigualdades, desigualdades salariais, desigualdades sanitárias, desigualdade de acesso à saúde, desigualdade à educação, desigualdade a políticas públicas. E você tem aí milhões de pessoas, 15 milhões de brasileiros vivendo em situação periférica, né? E 3,5, agora não lembro exatamente, mais de 3 milhões de brasileiros vivendo em favelas, né? O que a pandemia veio demonstrar, na verdade, quando eu falo assim, veio demonstrar, parece que ela foi enviada por algo. Eu não acredito nisso, né? Mas o que ela demonstra é que essa desigualdade sempre existiu e se torna cada vez mais forte. Hoje eu vi um dado, inclusive foi um cara dos Estados Unidos que eu sigo ele, e ele falou lá, colocou uma lista de 10 grandes empresas que se tornaram mais ricas, né? Tipo, essas 10 empresas somadas, elas acumularam, né, mais de 280 bilhões de dólares. Elas ganharam 280 bilhões de dólares, 10 empresas. Ao passo que outras empresas de médio porte, né, e pequeno porte perderam no ano mais de 220 bilhões de dólares para a pandemia. Então a pandemia ela veio reforçar, mais uma vez veio, né? A pandemia ela mostrou o sistema, ela evidenciou o sistema que não beneficia a população, não beneficia o trabalhador, não beneficia o médio e o pequeno empresário, esse empreendedorismo que tanto se defende, ele é, na verdade, atacado, né? Na essência da estrutura. E, no nosso caso aqui específico, as periferias são ainda mais prejudicadas. Por quê? Aí vamos lá, só para sintetizar aqui. Se o coronavírus ele tem uma alta transmissibilidade, mas uma letalidade pequena, né? Só lembrando que eu já falei para vocês. Ter acesso à saúde, a contato com os agentes de saúde, tratamento, não importa o tratamento que seja, nem que seja mandar a pessoa beber água, beber suco e descansar, ficar em isolamento, tudo isso que os agentes de saúde fazem é fundamental para diminuir tanto a possibilidade de morte quanto de transmissão da doença para outras pessoas, né? Então as periferias elas manifestam mais a doença por várias condições. Primeiramente, mais forte, falta de acesso a agentes de saúde, depois necessidades econômicas, depois alta densidade demográfica, né? Muitas pessoas para um espaço pequeno, né? Você pega uma mansão, moram 2 pessoas, nessa mansão tem 100, sei lá, 300 metros quadrados.
né? Lá nas periferias, às vezes, dormem, residem mais de uma pessoa por metro quadrado, né? Então, precisa se apertar ali, né? Então, nós temos essas desigualdades que são evidenciadas. Os dois últimos pontos, tá? Escravidão dos povos indígenas no Brasil contemporâneo. Isso também tem a ver com a colonialidade. Os livros de história ensinam pra gente que a escravidão dos povos indígenas, ou mesmo do povo preto, ocorreu lá no passado, tá? Não, ocorre nos dias atuais, né? Existe aí, inclusive, grupos políticos que defendem o trabalho escravo, eu não consigo entender isso, mas defendem. Temos o trabalho escravo, que ocorre em larga escala nos interiores do Brasil. Nós temos, até aí, primeiro quarto do século XX, né? Então, menos de 100 anos atrás, nós temos aí escravidão de povos indígenas para a construção de obras, né? Nós temos hoje em dia povos indígenas que são cooptados em troca de qualquer coisa, né? Porque não tem o que comer, para tirar madeira, né? Então você não tem o que comer, você trabalha para mim, eu te dou comida, isso é escravidão, né? Se você não recebe um salário, isso é escravidão, tá? Só um adendo, pessoal. Aproveitando que ontem foi o dia da consciência negra e algumas pessoas disseram que nós somos apenas um povo, que não existe racismo. Menos de 70 anos atrás, 5.000 indígenas foram mortos por homens brancos, alguns ligados ao Estado brasileiro. Todas as crianças, bebezinhos, tiveram suas cabeças cortadas e as mães foram divididas ao meio enquanto viam seus filhos mortos. Você abrir a boca no Brasil para dizer que não existe racismo ou violência étnica, você é um hipócrita. 3 meses atrás, 5 indígenas foram executados no Maranhão. 5 pais de família. Porque estavam defendendo a floresta da sua terra. Existem várias formas de escravidão. Uma das formas de escravidão é pelo medo e pelo discurso. Mas essa forma de escravidão e todas as outras deixarão de existir no Brasil. Último ponto. Saneamento básico e impactos na saúde coletiva. Isso aqui tem um estudo, pessoal, e aí lá na nossa avaliação eu trago um texto para vocês lerem e interpretarem. Tem um estudo que, em resumo, ele fala assim: cada R$3 investido em saneamento básico, se economiza. Desculpa, a cada R$1 investido em saneamento, é o contrário. A cada R$1 investido em saneamento básico, se economiza 3 na saúde pública. E nós temos uma situação de saneamento básico no Brasil muito precária. Na região norte, bem precária. Em Rondônia, extremamente precária, né? Eu fiz uma disciplina com o professor Vanderlei Bastos, e ele estuda água e mercúrio na Amazônia há mais de 40 anos. E ele fala, nós estávamos lendo um artigo sobre Altamira, no Pará, e ele falando lá que a situação de Altamira é uma situação da região norte, que o saneamento básico é ruim, que a água que nós consumimos é contaminada,
né? Que os lençóis estão contaminados e não há esforço, né? Não há esforço nenhum para que isso ocorra, né? Nós estamos discutindo quem asfalta e quem não asfalta, né? Isso não é de agora, isso é desde quando eu vou usar uma frase, né? Desde quando eu me entendo por gente em Porto Velho, desde quando eu comecei a pensar em votar em alguém com 16 anos, que eu ouço os mesmos discursos. Então não há mudança no cenário, né? Então nós temos essa problemática. Nós temos que pensar, e eu estou trazendo aqui algumas questões para vocês pensarem mais daqui até lá, sobre como o saneamento básico impacta positivamente na saúde coletiva, evitando a contaminação de doenças, sendo elas tratadas ou até mesmo doenças negligenciadas, desculpa, e que se tornam endêmicas, negligenciadas pelo contexto do saneamento, tá? E como que isso tem a ver com um direito humano fundamental, que é o direito à saúde, tá? Então, são esses os 7 temas que eu quero que vocês se aprofundem. E é isso. Agora eu estou à disposição de quem tiver alguma dúvida.